Moçada, uma sabotagem na festa de aniversário. Roda a vinheta. Saudações pesadas, moçada, é o seu peso do dia chegando para pôr mais peso em sua vida e com mais um petardo que está completando 50 anos no dia de hoje. Mas antes de falarmos deste peso em questão, peço àqueles que ainda não se inscreveram que faça a sua inscrição, tá? Nós passamos agora recentemente de 1.000 inscritos e estamos, assim, nos permitimos estar animados com essa situação, beleza? Então você que ainda não se inscreveu, vai lá, faz a sua inscrição, não custa nada e ajuda bastante o canal aqui a continuar se desenvolvendo. E aos que já se inscreveram, nosso muito obrigado. Também o pessoal que comenta, tá? Gosto muito dos comentários e agradeço bastante. É muito divertido ler os comentários de vocês. Mas vamos então ao aniversariante deste dia 28 de julho de 2025, que foi lançado em 28 de julho de 1975, fazendo então agora, portanto, 50 anos. Esse cinquentão que chega aqui em ótima forma, dá uma olhada, ó. Grande, pesadíssimo e maravilhoso Sabotage, do grande, pesadíssimo e maravilhoso Black Sabbath. Algumas pessoas chamam esse disco de Sabotage, mas assim, é uma palavra que não é muito comum no idioma inglês, né? Mas eu fui fuçar lá, e todos os lugares que eu vi, né, estava lá dito que a pronúncia é Sabotage. Então, não sei se está certo também, mas se não tiver, vocês me desculpem aí, se for Sabotage também, não tem problema, mas o que interessa, moçada, chame como quiser, o que interessa é que é um disco do grande, fantástico e pesadíssimo Black Sabbath. Então, só por ser um disco do Black Sabbath já merece toda a nossa atenção e nosso respeito. E, além disso, como sempre, também só por ser um disco do Black Sabbath, trata-se de um heavy metal de excelentíssima qualidade. Mas assim, tem algumas coisas peculiares que rondam esse play aqui, né? Esse título até, o Sabotage aí, ele foi uma homenagem, né, entre aspas, do Black Sabbath ao manager da banda, né, que havia rompido com eles e havia arrumado uma tremenda uma confusão, processo, grana que sumiu e tudo mais, porque os caras, não sei se vocês já souberam disso, diz que os caras do Black Sabbath, nessa época aí, eles nunca viam dinheiro, tá? Eles só viam coisas. Por exemplo, eles chegavam pro cara lá, pro empresário deles, e falavam assim, ó, eu tô precisando comprar um carro. Em vez de eles pegarem dinheiro para comprar o carro, no outro dia o carro estava na frente da casa deles. Eu tô precisando comprar aí, sei lá, um guarda-roupa. O guarda-roupa era entregue na casa deles. Então eles não viam grana. Eles só tinham coisas. Quando eles foram ver, eles estavam mais quebrados do que arroz de terceira, né? Arroz de terceira. Não tinham grana para nada. E aí romperam com tudo aí, deu aquele quiprocó danado, né? E foi nesse clima aí que esse disco foi gravado. Segundo consta, né? Segundo a história, os caras estavam gravando no estúdio e estava chegando lá oficial de justiça com ordem judicial, aquelas coisas todas lá. Inclusive tem uma música aí que fecha o disco, The Right, que significa o mandado, né? E é exatamente uma homenagem também a essa situação aí que a banda estava passando. E além disso, também peculiar é a capa desse play. Dá uma olhada nisso, ó. Ó, os caras estão na frente do espelho, né? Aqui está refletindo as costas, a frente deles, ao invés de refletir as costas. E aqui atrás eles estão, aqui que aparece as costas e aí aparece eles de frente para o espelho também, mas olhando para o espelho. É uma coisa estranho, né? Um negócio meio nada a ver, né? E essa roupa peculiar aí que o Bill Ward está usando aí, ele disse que é uma meia calça que ele pegou da esposa dele. E ficou estranho, no mínimo. Quem tá mais, não sei, quem parece estar mais estiloso que o Ozzy, né? Uma bota maneira, tal, negócio aí, mas sei lá, viu? Ou capinha estranha. Eles mesmos falaram que essa ideia aí parecia ser fantástica. Depois que eles viram, eles acharam que ficou uma droga, mas aí não tinha tempo mais de mexer. Porque aí o prazo de lançamento do disco já tinha estourado e teve que sair assim mesmo, né? Bom, tudo isso à parte, vamos lá ao disco, né? Esse disco aqui, então, foi mais um petardo gravado com a formação original da banda. Ou seja, Tony Iommi nas guitarras, Ozzy Osbourne nos vocais, Geezer Butler no baixo e o Bill Ward na bateria. Esse disco aqui tem alguns teclados e sintetizadores e
Dizem, né, há rumores que quem tocou isso aí foi o Tony Iommi. Porém, aqui na lista de agradecimentos, aqui embaixo, aqui ó, tem uma listinha de agradecimentos, tem uma ficha técnica do disco aqui, entre elas uma listinha de agradecimentos. Não dá para vocês verem aí, mas tá assim, quer ver, ó? Direction e tal. E eles falam assim, né? Bill Oz, Stone and Geezer, gostaria de agradecer a Spock Wallace, Martin, Adrian Hollis, Nick Hudson, Brandon Wright, enfim. Esse Spock Wall que aparece aqui, né? Na lista de agradecimentos deles, dizem que esse Spock Wall era, na verdade, Rick Wakeman. Isso aí era um pseudônimo que o Rick Wakeman usava. E então isso aqui sugere que os teclados tenham sido feitos por Rick Wakeman, que possivelmente foi lá colaborar com os seus amigos de Black Sabbath, né? Pra falar bem a verdade pra vocês, eu acho que foi isso aí mesmo, tá? O Rick Wakeman era cheio de usar esse pseudônimo aí e aparecer em alguns discos aí escondidos atrás disso. E ele já havia tocado com o Black Sabbath, ele tinha bastante amizade com os caras, e eu creio que ele tenha feito os teclados nesse disco aqui mesmo, não aparecendo nos créditos, né? Se vocês souberem alguma coisa melhor sobre essa história, manda aí pra gente. Mas então, de qualquer forma, esse disco aqui é um dos grandes da história do heavy metal, um dos grandes da década de 70, um dos grandes de todos os tempos. Moçada, apesar dos problemas, né, que a banda enfrentava nos bastidores aí, né, nos tribunais e tudo mais, o disco saiu muito bem, apesar da capa também que não deu muito certo, mas as músicas deram pra lá de certo. Tem algumas coisas aqui maravilhosas e nós vamos comentá-las. Olha só, moçada. O disco começa com Hole in the Sky, um arrasa quarteirão, uma faixa bastante rápida e arrasadora, tá? O vocal aqui, o Ozzy estava afinadíssimo e afiadíssimo com a garganta, né? Tava cantando muito nesse disco aqui. E essa faixa aqui é uma faixa que é muito legal para abrir show, sabe? Porque ela tem muita energia. É aquela faixa que chega e arrebenta. Você põe e você até assusta com a rapidez e a paulada na muleira que é essa faixa aqui. E aquele pesão do Black Sabbath característico, né? Seguindo, Don't Start Too Late. É uma instrumental curtinha, 49 segundos apenas, quase um pouco mais de uma vinheta aí, né? E bastante legal, sabe? Semi-acústica, né? Onde Tony Iommi e Geezer Butler fizeram essa música aqui com violão e baixo. E ficou muito bonito, tá? Dá uma quebrada de clima assim e prepara para o arraso, né? Que vem depois. Chega arrebentando depois aqui, ó. Symptom of the Universe. Moçada, um dos maiores riffs do Tony Iommi. Esse é um dos maiores riffs do Tony Iommi. O riff master do heavy metal é um dos maiores riffs do heavy metal de todos os tempos. Que faixa espetacular! Uma das maiores artilharias baterísticas da história também. Bill Ward aqui arrebentou, não deixou pedra sobre pedra. Um tremendo de um arrasa quarteirão, né? O vocal, como eu já falei para vocês, afiadíssimo do Ozzy, aqui uma gritaria, ele canta aqui meio gritado e fantasticamente falando sobre grande interpretação do Madman nessa faixa aqui. E, curiosamente, essa faixa aqui, esse disco tem isso aí, sabe? Algumas faixas que tem mais de uma música em uma, essa aqui é uma delas. Lá pelas tantas da metade, ela muda completamente o que vinha sendo feito. Ela vira de um heavy metal tradicional, pauleiríssimo, ela vira uma faixa meio jazz, tá? Por incrível que pareça, vocês falam, mas então não ficou esquisito? Não, ficou fantástico, tá? O Black Sabbath tem uma habilidade para fazer essas coisas, de mudar, assim, a música dentro da própria música, que sempre foi uma das coisas que caracterizaram essa banda como a maior de todas, tá? O Black Sabbath é fantástico, fenomenal. Seguindo, Megalomania, outra faixa também, essa aqui começa meio lenta e arrastada, meio etérea, meio assombrada, meio psicodélica, tá? Sombria, né? Enevoada, talvez, e depois ela embala bastante com um riff fantástico também, um andamento até meio hard rock. E o que tem de curioso também nessa música aqui é que o Venom fez uma versão dela, sabe? Eu não sei se vocês conhecem, eu achei meio engraçado. Se tiver oportunidade,
Escuta lá que é legal. Indo para o lado 2, The Thrill of It All. Uma instrumental também bastante aí climática, né? Também meio assombrada, meio psicótica, né? Meio etérea, meio nublada, um negócio assim, difícil até da gente colocar, meio onírica. Uma grande faixa também que abre o lado 2 desse play e prepara para Super Teaser. Na verdade, Super Teaser que é instrumental, né? The Thrill of It All, The Thrill of It All é um pouco mais arrastadona também, depois ela acelera no meio e muda tudo também, tá? E Super Teaser depois que é a instrumental. Essa Super Teaser aqui, moçada, ela tem assim, ela é instrumental, mas ela tem um coro de voz. O coro de voz, na verdade, é feito no sintetizador, tá? E parece um coro de alma, sabe? Assim, naquela dicotomia meio assim, de lamento e de festejo, sabe? Parece um coro de almas que você não sabe se está lamentando ou festejando. Uma coisa bem Black Sabbath, meio de arrepiar, tá? Fantástica, maravilhosa, que faixa, que composição, que coisa bem bolada, uma coisa assim incrível. Você diz que é meio pomposo, sabe, por causa desse negócio de sintetizador, essas coisas assim, e é um grande play, maravilhoso. Seguindo vem And I Go Insane Radio, que é uma faixa meio hard rock, tá? Essa aqui tem um vocal do Ozzy assim, meio etílico até, sabe? E uma grande e esplêndida e magnífica participação do Geezer Butler. Um baixo maravilhoso nessa faixa aí, lindíssimo. E para fechar, The Right. The Right é como eu falei para vocês já, né? Essa palavra significa o mandado, né? Então, lembrando lá dos oficiais de justiça que apareciam lá no estúdio quando os caras estavam gravando. E essa aqui, curiosamente, essa faixa aqui tem uma curiosidade, porque nessa primeira fase do Black Sabbath, o letrista era o Geezer Butler, né? Muita gente acha que era o Ozzy, mas não, era o Geezer Butler que escrevia as letras. E essa aqui é uma rara música que foi escrita pelo Ozzy Osbourne, né? E ele quis homenagear, entre aspas, né, o pessoal que tinha dado balão nos negócios do Black Sabbath, né? Então, moçada, mais um disco fantástico aqui dessa era fantástica que foi os anos 70, o que foram os anos 70. Como eu já falei para vocês, né? Época em que os gigantes caminhavam sobre a Terra, e aqui nós estamos falando, talvez, do maior de todos os gigantes. Que play, olha, eu acho que, talvez a maioria, acho que todos vocês conhecem, né? Porque esses discos do Black Sabbath são bastante batidos, assim, batidos no bom sentido, né? A gente conhece bastante, mas se alguém não conhece, corre atrás, vai correndo, depois de assistir mais um vídeo, tá? Assiste mais um vídeo, depois você vai lá. Porque isso aqui, cara, é um documento, como eu já falei antes de outros plays aqui, é mais um documento do heavy metal. Moçada, heavy metal na sua essência. Coisa que depois você vê a influência enorme que isso aqui provocou em zilhões de bandas que vieram posteriormente, né? Isso aqui é uma coisa fantástica. O Black Sabbath, sempre a mais influente de todas. O Tony Iommi, com aqueles riffs fantásticos, aquele peso impressionante da banda, é um negócio estupendo. Moçada, não dá para não curtir esse disco. Quem conhece sabe bem o que eu tô falando, quem não conhece corre atrás, mantenham-se pesados e até a próxima. Yeah.